Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um momento de meditação, de reflexão. Eu sou o Juliano Francisco e quero convidar você a participar comigo mais uma vez de uma reflexão a respeito da vocação, do chamado, o quanto nós, no nosso dia a dia, a gente esquece de parar por um momento e ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do Espírito Santo e entender que todos nós fomos vocacionados, chamados, alguns especificamente. E é sobre isso que eu quero falar aqui com vocês hoje, com você que está me ouvindo e vendo. E eu quero pedir que você, ao ouvir, ver e sentir o que nós estamos falando através das palavras, também mude essas palavras para que faça sentido para você. Se alguma forma aqui que eu falar ou o convidado falar, de alguma forma não fizer sentido, eu peço que faça sentido e olhe com bons olhos, ouça com bons ouvidos. Eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz porque aqui está comigo Paulo Camargo, é uma pessoa que eu conheci. Primeiramente eu conheci ele andando na faculdade, para lá e para cá, correndo, e depois um dia, numa aula inaugural da professora Jaqueline, ele entrou na sala e fez uma explicação, e algo que me chamou bastante atenção nele foi a respeito do avivamento. Ele tocou nesse assunto, e quando a gente caminha nessa vida, a gente percebe que sem um avivamento espiritual, principalmente na era que nós estamos vivendo, é impossível a gente suportar. Então eu quero convidar todos vocês a participar comigo dessa reflexão, falar a respeito de avivamento, de desejo, de vocação, de chamado. Paulo, seja bem-vindo, estou muito feliz aqui. Obrigado. Vamos rir bastante. Vamos. Né? Obrigado pelo convite. E que isso seja edificante. Sim. Seja para a nossa edificação. Sim. Enquanto nós nos edificamos, é importante dizer também que nós estamos numa série de entrevista com pastores, pessoas que foram chamadas, que têm um dom pastoral. E o pastor, ele não gosta que chama muito assim, mas ele é pastor já há mais de 30 anos. E eu perguntei aqui um pouquinho antes de gravar, te chamo de pastor? Ele falou, Deus me deu esse dom. Eu acho que ele não se arrependeu. Então é isso, quando a gente fala de dons, a gente recebe esse chamado, e quando nós ouvimos o chamado, é impossível virar as costas para isso, né? E é o que o senhor tem feito nesses últimos 30 anos. Fala um pouquinho mais sobre essa experiência de 30 anos. 30 anos no exercício pastoral de igreja local. Sim. Isso começou há 30 anos, 40 anos atrás. Uhum. 40 anos atrás. Mas uma coisa que mexe muito comigo, e eu tenho isso como muito real, não é, vou falar isso porque... Não, eu tenho bastante consciência disso. Até nem trouxe aqui, deveria ter trazido um material que foi publicado na revista Voz Missionária, em 1954. Eu tenho essa revista, revista Voz Missionária, e na revista Voz Missionária, lendo muito mal, ainda no processo de alfabetização, eu li a história da Missão Kaiowá, com a Loide Bonfim e o Orlando Bonfim. Quando eu terminei de ler aquela matéria, eu perguntei para a mamãe, como é que Deus chama? E a mamãe deve ter dito, ele põe um desejo no coração. Deus chama pelo coração, alguma coisa assim. Eu sei que a minha segunda atitude depois da pergunta foi pegar um cabo de vassoura, a vassoura já usada, fazer da vassoura a cabeça do cavalo, e eu saí brincando pelo quintal. Isso eu tenho bastante clareza. Então foi ali que, pela primeira vez, que eu posso identificar como o primeiro chamado. O primeiro sinal de um chamado. Teve ali um sentimento no coração. Um coração
sei se bateu mais forte, Sim. ou bateu com medo, não sei. Sim. Ou tudo ao mesmo tempo, né? Ou tudo ao mesmo tempo. E a partir dali, houve diversos eventos Uhum. na minha vida que me jogavam para isso. Né? Eu tive, antes mesmo de estar no Ministério Pastoral, eu tive uma oportunidade de trabalhar com televisão, e quando eu quis mesmo viver televisão, meu pastor, eu fui conversar com o meu pastor, ele disse: Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para ser pastor. Olha só. Em 74, eu era pré-candidato a deputado federal. Eu fui conversar com o meu pastor. O que ele achava? Ele disse: Deus te chamou para ser pastor. Então, eu tive muitos eventos assim. Que são balizas, né? Que não que vai tinha para onde direcionando. fugir. Ainda ontem, eu me lembrei disso, porque nós estávamos com a corporação da Polícia Militar na reunião. Sim. E eu disse para a pessoa que estava ao meu lado: eu fiz a inscrição para ser militar, ainda ali no Shangri-La, 18 anos, 17, 18 anos. E a mamãe disse: eu não orei, eu não te consagrei para ser militar, eu te consagrei para ser pastor. Olha só. Então a mamãe não me deixou fazer o concurso. Naturalmente. Porque, então, esses eventos são muito contínuos, até mesmo antes de chegar ao Ministério Pastoral. Nós temos uma frase que o Senhor Jesus falou para os apóstolos, logo depois de uma situação daquela mulher samaritana, né? Ele fala: então disse aos seus discípulos, a seara realmente é grande, mas os obreiros ou ceifeiros são poucos. Então ele pede: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. E o Senhor brinca, né? Os cearenses, né? A seara e o cearense. Seara. Mas nós estávamos conversando e nós gostaríamos de ler aqui para a gente meditar e refletir nessa palavra e ela nos guiar durante a nossa conversa, a nossa entrevista, que é em João, capítulo 4, no versículo 31. O título é Ceifa e os Ceifeiros. E, entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém, eles lhe disse: uma comida tenho para comer, que vocês não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer para ele? Alguém trouxe alguma coisa para ele? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizei vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que a ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro ditado, que um é o que semeia e o outro é o que ceifa, é o que colhe. E vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes, outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. Vamos ler até aqui, né? Acredito que é o suficiente para a gente ir conversando. Meu irmão Paulo Meu Camargo. irmão Juliano. É uma palavra forte, de responsabilidade, de compromisso, ao mesmo tempo de desfrute, porque ele diz aqui que ambos vão regozijar, tanto o que semeia quanto o que colhe. Ele estava dizendo para os apóstolos que eles iam trabalhar colhendo o que eles não plantaram. Alguém semeou antes. Possivelmente ele estava falando dos profetas, tantos outros que vieram antes do próprio Cristo ali, Jesus Cristo. Ele estava dizendo para eles, falando por analogia, falando para eles olhar a plantação daquela época, eles estavam ali naquela região de Samaria, e pediu para eles olhar: levanta os olhos para vocês verem, tá tudo branquinho. Então falta 4 meses ainda, mas vocês vão ter que colher,
Só que faltam trabalhadores, faltam ceifeiros. Vamos orar para que o Senhor mande e envie ceifeiros. Meu irmão, é forte isso, né? Nós estamos falando de vocação, de chamado, especificamente um chamado, que é cuidar da colheita do Senhor. Porque essa obra não começou há 100 anos, há 200 anos. Começou um pouco Éden, antes. No Éden. Um pouco antes de Adão ser feito, né? Um pouquinho antes. Começou ali no Éden. E ali foi colocado 2 árvores, né? Tinha várias plantas, mas uma era a árvore da vida e outra da ciência, do bem e do mal. E essa obra já estava estabelecida, né? Que ia chegar o dia dessa colheita. E ela vem vindo de tempo em tempo, mas vai chegar o dia que vai colher tudo. O trigo e o joio, aquela parábola. Eu estou falando isso e trazendo a atenção de todos para essa palavra, para a gente entrar profundamente nessa meditação, porque é uma oportunidade que nós temos através do canal, através de pessoas que se colocam à disposição do reino para vir aqui, passar 1 hora e pouco comigo, e também contribuir para que outras pessoas possam ser tocadas no coração por essa mensagem. Então, como é que o senhor vê isso? Essa questão da seara, dos ceifeiros, ambos se regozijam, tanto o que plantou quanto o que colheu. O quanto você, o senhor, tem feito, você tem semeado nesses últimos 30 anos, a faculdade ano que vem vai fazer 30 anos. São trabalhos que o senhor fez nos últimos 10 anos ali junto com eles, uma construção. Muitos o senhor tem visto já como missionários, como profetas, como pastores, como evangelistas, como professores, né, mestres, ensinadores da palavra de Deus. Como é que é isso para o senhor? Ou para você? Para você. Olha, Juliano, eu queria voltar o meu olhar para o texto. Sim, né? Tranquilo. Porque Jesus, ao dar as instruções, ele disse assim: peçam ao Pai que mande trabalhadores. Jesus está dizendo assim, numa linguagem contemporânea: Paulo, corra atrás de trabalhadores. É assim que o senhor... Procure trabalhadores para vir trabalhar na minha seara. Sim. Então, essa ideia de pedir a Deus para enviar trabalhadores é um trabalho que Deus realiza na vida de pessoas antes mesmo que ela tenha conhecimento disso. Sim, sim. Então, o que a gente tem aqui é a ideia de pessoas que oraram para que Deus levantasse. E nessa oração intercedendo por, Deus levanta. Sim. Então eu tenho essa compreensão que o meu chamado não é porque eu quis ser pastor. Mas antes disso, e eu tenho com muita clareza isso, é que mamãe orou. Lá na década de 40 para 50. 48 por aí, ela começou a orar por mim. Né? Nasci em Você era o 49. segundo filho, né? Segundo filho. Aí nessa segunda gravidez dela, ela fez uma promessa com Deus. Ela fez um sabendo tratado. disso 50 anos depois. Ela fez um tratado, ela fez um propósito. Um pacto com Deus, um voto a Deus. Sim. Para De que o filho... aquele filho que estava por chegar fosse dedicado ao ministério pastoral. Por isso que provavelmente também o seu nome veio na sequência, né? O nome Paulo. Mais tarde eu tive essa informação. Sim. 10 anos depois, pelo menos. Quem disse isso foi uma tia. Ela disse: foi eu que escolhi o seu nome, conversando com a sua mãe. Nós queríamos que você fosse pastor. Pastor. Fiquei sabendo disso depois que já era pastor. Então essa ideia de que o meu trabalho, por exemplo, não é procurar trabalhadores, mas orar para que Deus levante trabalhadores. Bonito, hein? Bonito. Então, quando alguém está próximo, eu estou conversando com alguém, eu estou pastoreando uma igreja, eu oro por pessoas que têm a vocação. Como pastor, você percebe essa já percebe. vocação, o jeito, né? Sim.
Então, esses que poderia eventualmente ter sido chamado por Deus, eu trabalho com essa vocação. Né? Claro que não foram todos os membros que passaram, todas as pessoas que passaram pela minha vida pastoral são pastores. Mas aqueles que eu percebi a vocação... O senhor teve uma dedicação diferente, principalmente na oração. Orando. É isso que eu entendi. Primeiro orando, para que ao ser abordado, isso arde no coração como ardeu em mim um dia. Né? O senhor falou, nós estamos falando de Paulo, vamos falar de apóstolo Paulo. Ele cuidou de Timóteo, de Tito, ele cuidou diferente desses homens. E o senhor cuidou também de alguns. 30 pastores aí, podemos chamar de filhos? Sei lá, mais ou menos isso. Esses últimos porque anos. tem os filhos dos filhos, né? Isso. Tem os netos pastores. Mas que o senhor consegue assim, olhar para frente uns 30. Mais ou menos aí, uns 30 pastores. Já passaram pelo senhor mais de 5, 10 mil pessoas que passam contatos? Se contar hoje esses contatos que eu faço através da faculdade ou pela faculdade teológica, provavelmente seja um número bem alto. Bem alto. Só nesses últimos tempos? 10 anos. Então, só nesses últimos agora está dando 10 mil. Agora. Tem aí um bocado de gente que manda um recado para mim, não, agora o senhor é o meu pastor. Né? Eu recebo mensagens. Porque acaba tendo esse carinho. Acaba criando esse... É um vínculo mesmo. Vínculo. E então, só pode ser esse vínculo, o vínculo da fraternidade, né? Que é do vínculo entre irmãos. Mas o Paulo ensina, né? Eu tenho um filho, né? Ele chamava Timóteo de filho. Então alguns são olhados bem diferentes, né? Tem um carinho diferente, né? Eu vou usar isso para te contar aqui um rápido testemunho. Você vai ouvir isso. Eu tenho um filho, pastor, filho do coração, que o nome dele é Christian. A mãe dele é Nice. E o pai dele é grego. Olha só. Então, o Christian é uma espécie assim de filho Timóteo. Que daí coincide com o nome da mãe. E o pai grego. E o pai é de nacionalidade grega. Entendi. Ele não tem um apelido de grego. Ele tem nacionalidade. Esse filho hoje tem nacionalidade grega, por causa do pai ele tem. Então lá no CPF dele, eu estou lá com Timóteo. Então, está escrito Christian, mas por trás é um Timóteo. É o Timóteo. Né? Interessante. E com ele, aí, um número bom de pessoas. Falando em filhos, o senhor tem 3 filhas? Não, 2. Eu tenho 2 filhas. 2 filhas? E 3 netas. E 3 netas. Razão da minha diabetes. Elas são doces. Eu tenho 2 filhas maravilhosas. Eu também Vai sou um ter pouco... diabetes. A doçura delas não tem como, né, não experimentar dessa doçura. Encanta. Meu querido Paulo, esse assunto aqui que o Senhor fala para eles, né, para esses discípulos, que são os apóstolos que já estão ali, mas tinham mais outros, né, claro, juntos, incomodou eles quando eles voltaram, né, entre eles saírem e o Senhor ficou nesse poço de água. Eles saíram para comprar comidas na cidade vizinha. Enquanto isso, o Senhor conversou com aquela mulher samaritana. O Senhor pediu água para ela. Ali teve uma conversão, teve uma explicação. Ela saiu falar para o povo da cidade, contar, né, como que aquele Senhor tinha aparecido na vida dela. Foi uma das primeiras vezes que ele disse que ele era o Cristo, o Filho de Deus, que ele abre falando, eu sou esse. Até então ele falava muito o Filho de Deus, né, o Filho do Homem. Ele usava João usa muito essas pronúncias, mas ali ele falou para a mulher quem era ele. Ah, mulher, se você soubesse com quem você está falando, você não pediria, você pediria água para mim, nunca mais você teria sede. Então ele abre, né? E ela fala, tu és um profeta. E ele abre mais ainda, não é profeta, é o próprio, né? A própria fonte da água. E quando os apóstolos voltam, eles já estão saciados, comeram pelo caminho e trazem comida, e ele fica lá. Jesus provavelmente fica quieto, num cantinho lá. E eles falam, será que ele não vai comer? Daí alguém, mais ousado, Senhor, come alguma coisa, né? Aí ele fala, a minha comida é diferente de vocês. Vocês não conhecem a minha comida. Aí alguém
pensando humanamente, fala, eu acho que alguém deu comida para ele. Ele deve ter comido enquanto nós saímos, né? E o assunto dele era água antes. Água que salta dessa vida para a vida eterna. O assunto dele era água porque ele também é o pão da vida, né? É o maná que desceu dos céus, que não perece. E aí ele fala, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, o Pai, e realizar a sua obra. Então ele veio para servir o Pai. Muitos confundem, né? Acha que ele veio para servir nós. Acha que ele trouxe a servidão para nós. Ele se fez servo. Sim. Ele se fez servo porque era profecia de Isaías e tantos outros. Mas essa comida, será que também nós nos alimentamos dessa comida, de fazer a vontade do Pai, de agradar o Pai? Até que ponto nós estamos fazendo, com consciência? Tá. Que nós oferecemos a comida, isso é certo. Certo, porque está aqui. Nós oferecemos. Então, quem oferece uma comida que não é a comida de Deus, ele está oferecendo a sua própria. Muito bom tocar nesse assunto. Visa apenas satisfazer a sua vontade, Sim. a vontade de quem prega. Sim, o ego, né? O ego de quem ouve e o ego de quem prega. É. Paulo diz que o que eles tinham, a cruz deles era o estômago. Olha só. Então, a função daquele a quem Deus chamou e foi instruído para, a função dele é distribuir alimento. Certo. Vamos usar essa figura que ela é bonita. Tá né? bom. Eu costumo dizer que se eu vou a um restaurante e a comida não é boa, certamente eu não retorno. Sim. Mas se for bem atendido, comida boa, Retorna e indica para mais alguns. retorna e indica. É. Então, essa mensagem aí no poço em Sicar é exatamente isso. Eu faço uma coisa que meu pai me mandou fazer. Eu falo aquilo que meu pai me mandou falar. Não sei se João não percebeu isso, mas provavelmente Jesus tinha dito, a minha comida não é isso que vocês foram buscar em Sicar. Né? É. A minha comida é outra. E naturalmente, na humanidade de Jesus, ele tinha fome, Sim, comia, sim, bebia. sim. Né? Sim. E às vezes até com os pecadores, censurado. Foi criticado e censurado, justamente por isso, né? Por fazer isso. Então, o texto nos leva a essa ideia de que a verdadeira comida. o nosso trabalho, a nossa missão como servo Certo, perfeito. é distribuir alimento. Justamente como pastor, né? Levar, conduzir as ovelhas mas para... esse alimento, Juliano, esse alimento é algo concreto, realizado, pronto. Sim. Paulo vai usar muito essa linguagem, Certo. né? O Evangelho, mas não se referindo à Bíblia, não se referindo à mensagem, Algo mas que... se referindo ao próprio Cristo. Sim. Então o texto nos leva a pensar, pode nos levar a pensar, que a comida que nós distribuímos não é o que nós pregamos, mas é o próprio Cristo. Porque se a nossa mensagem não resultar na transformação de um pecador em salvo, resgatado, né, é a minha comida. Mas se a comida que eu estiver oferecendo ou oferecer for o próprio Cristo, ele é o alimento. Ele é o alimento puro. É ele. Para a alma. Então não é assim, você está nos ouvindo hoje, você vai dizer assim, é muito boa essa mensagem. Mas se ela não levar a Cristo, é só mais uma... satisfaz o meu ego. Né? Só uma comida rápida, né? Uma pizza. Tem pizza. É aquela que perece. É a perecível, né? É perecível. Então essa ideia de alimento é oferecer Cristo. O Cristo. Ressurreto, inclusive. Ressurreto. Então, o trabalho do discipulado não é fazer discípulo para o Paulo.
Certo. É fazer discípulo para Jesus. Certo. Para que o discípulo de Jesus faça discípulos para Jesus. Sim. Esse é um problema que a gente vive hoje, Sim. porque parece que a busca é muito maior para si do que Muitos para o pensam no Cristo. legado, né? O legado pessoal. É, E na verdade esses nomes que a gente vê aqui nas escrituras e em livros, os que realmente deixam legado é aqueles que não olharam para si, mas sim levou as pessoas para algo, para uma comida mais sólida, mais consistente e mais eterna, que é o próprio Cristo, né? Você comentou comigo também a respeito de Paulo lá em Filipenses, quando ele fala andando com, ao lado de, ao lado de, conversando com. conversando com. Isso é discipulado. Isso é discipulado. Então, Mas é o discipulado para Jesus. Sim, sim. É a ordem dele. Vão e façam discípulos para vocês. Sim. Não é isso. Façam discípulo para o reino. Sim, façam discípulo para Jesus. Sim. Façam discípulo para o Cristo. Sim. E o alimento que esse discípulo precisa não é degustar, Uhum. mas comer. Sim. É o próprio Cristo. Sim. Né? Usando uma fala sua, ele é o pão, Sim. Sim. ele é a água. Sim. Então, como discipulador ou discipuladores, a nossa comida é o próprio Cristo. Sim. É claro que eles lá em Cafarnaum não entenderam isso. Não. Ele chama a atenção deles, né? Ele fala em outro lugar. Se vocês soubessem o que vocês estão vendo, do que vocês estão participando, os profetas desejaram isso. Desejaram. Mas vocês não estão sabendo o que está acontecendo aqui. Quando ele fala essa outra parte, não dizei-vos que há 4 meses até que venha a ceifa, provavelmente tinha uma plantação grande ali em volta deles, que já estava indo para o branquinho, né? Estava ficando prontinha para ser colhido. E a gente sabe que a colheita ela traz alegria. A gente vê, nós vivemos aqui em Londrina, na região, tem bastante plantação de trigo, de milho, de soja. A gente percebe uma euforia, uma alegria, um regozijo da parte daquele que planta e da família que está envolvida desde a plantação, quando eles se organizam para fazer a colheita, né? Vem as preocupações, porque tem a parte material, a parte das finanças, que faz parte, né? O preço do soja, o preço disso, o preço daquilo. Mas a gente percebe que há uma alegria, porque ali, enquanto ele plantou até a colheita, ele precisou exercitar a paciência, ele precisou exercitar a fé, porque ele pede para chover, depois ele pede para não chover, aí ele pede para que o veneno dê certo, né, o que passa lá para melhorar ali a questão aquilo que acontece lá na plantação que tem que cuidar. A carpa que ele chama, que é carpi. Então eles vão cuidando de toda essa plantação até chegar o dia da colheita. Pedindo a Deus que quando vem um frio, uma chuva que traz o frio, cuidar para que não venha geada junto. A gente já passou por grande geada na década de 70, 70 e pouco, né? 75, 76, 75 foi a mais grave, né? Então, quando o Senhor olha e fala isso, é porque ele fala, ó, tá prontinho, tá branquinha, tá linda. E ele fala, precisa de alguém para trabalhar e colher. Quer dizer, tá tudo prontinho. Quando Pedro se levanta, lá em Pentecostes, que era a festa das primícias, da colheita. Ele se levanta, estão acusando eles de bêbados, às 9 horas da manhã. Eles acabaram de receber o Espírito Santo. Estou entrando no assunto do avivamento, você percebeu já, né? Que é onde eu quero chegar com o senhor. Quando ele se levanta e ele se posiciona, um homem que tinha medo e ao mesmo tempo tinha muita coragem, ele se levanta e fala, vocês estão vendo isso que está acontecendo aqui com esses 100 e poucas pessoas aqui? E isso pode acontecer com vocês. 120. E aí foram convertidos naquele dia. Mais de 3.000. 3.000 almas foram batizadas. É o registro. Quando Jesus falou, olhem, tá tudo branquinho, só que vai precisar de colheitas.
Olha o que eles fizeram enquanto passou todos esses dias, mesmo com medo, fechado, porque o Senhor Jesus tinha sido crucificado. Eles estavam lá a receber o dom do Espírito Santo. Eles participaram da colheita, né? A primeira colheita já foi uma leva de 3.000 almas. A primeira, né? De 120 para mais 3.000. E aí não parou. Olha o tempo que nós estamos vivendo hoje. Se pedisse para a humanidade levantar a mão agora, quem é cristão? Né? Ou pelo menos conhece Cristo? Ou está conhecendo Cristo? É muito profundo isso aqui. E o que você, Paulo, quando você fala assim, eu desejo, eu já vi esse desejo latente nos seus olhos, na sua forma, nas suas orações ali, junto com a gente, esse desejo de ver um avivamento. Não é um avivamento como os outros acham, é um avivamento que vem de dentro para fora, que só pode vir dessa comida que nós estamos falando, dessa bebida que é Cristo. Desse vinho, desse segundo vinho, dessa água pura, desse pão, desse trigo, desse maná. O que falta hoje para acontecer isso, na sua opinião? Eu sei que é uma pergunta um pouco mais ousada, mas eu quero saber de verdade. Eu vou usar uma figura para poder entender melhor isso. Você disse bem, Jesus não estava em um lugar onde ele não podia usar como referência, mas não fosse a lavoura. Certo. A gente tem essa compreensão. Sim. De que tudo que Jesus falou, usou, as parábolas, ele tinha sempre uma referência ali para que os seus ouvintes pudessem entender. E a ideia que eu queria trazer como colheita, Juliano, não é a colheita do trigo. Porque hoje o trigo é colhido com máquina. Certo. Eu quero voltar um pouco para vida rural. O contexto lá. Contexto rural, lá e aqui. Tá. Né? Eu sou de origem rural, eu vim da zona rural, trabalhei na roça. Certo. Né? E eu me lembro das colheitas de café. Certo. Então, o café não estava branco, o café estava vermelho. Nesse caso é o vermelho. E como é que funcionava isso? Não é cada um colhia o seu. Juntava-se os moradores da colônia e iam colher café. Sim, todos juntos. Todos juntos. Uma alegria. Né? Vinham trabalhar juntos. Certo. E tinha o dia que encerrava a colheita. A festa da colheita, isso é rural. Certo. Então ali tinha almoço, coitado do porquinho, coitado do boizinho, alguma coisa assim, mas... fazia parte da festa. Lá na Água do Pisa, onde eu morei, nós reunimos o pessoal para festejar o final da colheita. Certo. Então, quando olha, eu estou vendo o fruto que eu colhi. Perfeito. Eu quero ficar com essa analogia Perfeito, rural para evitar que o único que venha festejar a colheita seja o maquinista. Entendi. Ou seja, o dono da colheita. Claro. Só ele. Então nós estamos falando dos colonos, eu das estou dizendo famílias, daqueles que estavam colhendo. O que manejou os instrumentos, as ferramentas, os maquinários. Na mão, né? A Isso. varinha batendo. Os que manejaram, de alguma forma. O que no meio da pedra colocava um pano para não cair no meio das pedras. E o dono da propriedade. E o dono da propriedade. Então, esse era o que festejava. E agora vamos para o avivamento usando essa imagem. Provavelmente o avivamento esteja demorando, porque nós estamos esperando que seja uma máquina que traga o avivamento. Certo. Uma tecnologia, uma coisa tecnologia, moderna. Estamos à cata de quem está colhendo. O senhor está dizendo que provavelmente nós estamos transferindo aquilo que está em nós para a máquina. Para algo fora. Algo fora. Criada pelo homem. Criado pelo homem. Então, o avivamento não vem do homem. Não vem da criação do homem, sim da criação de Deus. Vem de Deus. A criação de Deus. A criação de Deus. Então, o avivamento não é para a máquina.
Mas a gente tem visto avivamento de máquina? Ou não? Avivamento sendo fabricado? A gente vê algumas festas, Avivamento algumas coisas. sendo manipulado? A gente vê algumas coisas assim. Né? Sim. Então, é possível fazer essa analogia, esperando que Deus mande um avivamento, mas depois da soja colhida. Mande Sim. o avivamento depois de ter feito a colheita. E o avivamento não vem. Não virá. O avivamento vem por intermédio daqueles que são discípulos de Jesus, que plantaram, viram a colheita, mas a colheita não lhe pertence, pertence ao Senhor. Glória a Deus. Aí vem o avivamento, então vem, fazendo essa analogia, o avivamento vem disso. O senhor falando isso, está no texto, né? A palavra fala. Porque... Vocês vão regozijar, vocês tanto vão quem se planta, alegrar. quem colheu. Tá, não é as máquinas. Não é a máquina. É o que plantou, vai regozijar, e o que ceifou, né? Que colheu. Que colheu. Ambos. Mas volta para a ideia rural. Sim. E não para a lavoura mecanizada. De novo, o senhor está dizendo para nós, vamos voltar para o primeiro amor. Vamos voltar para a origem. Vamos voltar para a fonte. Sim. Vamos voltar para aquilo que foi a comida do Senhor Jesus Cristo, que ele se tornou comida. Vamos voltar para a fonte da água. É o que o senhor está dizendo para nós, né? O senhor aqui, né? O Paulo Pastor. O Paulo. O Paulo. O Paulo. O Paulo Bueno. Sim. Então, há muito no nosso meio, no meio evangélico, a ideia de um avivamento que já aconteceu. Traz de volta. Traz de volta Wesley. Traz de volta Jonathan. Traz de volta os grandes avivalistas do século XIX. Os avivalistas do século XIX. Faz de novo o que o senhor fez em País de Gales. Eu lembro que o senhor comentou. 1903. Né? Faz isso de novo. Então, mas eu não sou eu não sou a melhor fala sobre isso, com absoluta clareza e sinceridade. Sim. Mas, olha lá, nós hoje vamos ter um avivamento a partir da palavra. Claro. Mas essa palavra tem que ser bem estudada. Sim. Então eu penso num avivamento que vem da academia. Sim. Que ali está direto na fonte. Ali é o estudo. Ali o discernimento do texto. Ali a compreensão do texto. Então, nesse encontro que você mencionou, que estávamos juntos, eu disse isso lá. Sim. Eu espero um grande avivamento a partir da academia. Sim. Por quê? Porque o avivamento que veio com os apóstolos veio da academia, cujo mestre era o próprio Cristo que estava ensinando. O próprio. É o próprio. Hoje nós contamos com o Espírito Santo. Hoje nós contamos com quem? Com os discípulos de Jesus, que nos ensine a buscar o Jesus por uma experiência muito mais rica, muito mais, e esse avivamento, muito mais coerente, né, com a Bíblia. Né? A gente tem muitas histórias de avivamento que não dá para saber certinho. Dura tão pouco. Né? Não dá para saber certinho até que ponto não é, né? É o que o senhor falou, né? Às vezes é uma máquina, né? O de Jerusalém dura até hoje. Tanto é que é lido, é falado, é mencionado. É lido até hoje. E aí ele fala que, né, eu vos enviei a ceifar onde vocês não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Vocês estão acessando um terreno que alguém já trabalhou. Alguém preparou a terra, alguém deixou ela preparadinha. Alguém orou por... Primeiro para voltar para a terra, né? Não tem como a gente... Primeiro, Moisés, Josué teve que voltar para essa terra. Vamos falar fisicamente, mas nós estamos falando da Escritura. Voltou para a terra. Então, até acontecer isso, teve muitas orações, teve muito pedido, teve muito clamor. Então, quando eu faço contato hoje
com alguém que busca uma graduação, eu quase sempre, quando isso é conversado, e eu ligo muito, converso muito com alunos, pelo WhatsApp, sai mais barato, eu converso com eles. E quase sempre, a minha fala, no sentido de vocação, é fruto da sua vontade apenas? Ou você já foi observado por alguém na igreja, alguém já falou com você, disse que você leva jeito para ser pastor, leva jeito para ser missionário? Mas hoje a gente tem um outro público que busca a graduação. São os que já estão na seara. Sim, já estão nessa... Já estão colhendo, já estão colhendo. Então, a graduação vem para, primeiro, lembrar de que não é fruto do meu trabalho, Sim. E não é fruto do trabalho do vocacionado. Sim. Alguém orou, alguém viu, alguém ministrou, alguém falou. Precisa então, ter essa humildade, né? Aí volta para o texto. Eu me regozijo quando eu vejo um aluno graduado. Perfeito. Mas também os pastores festejam a graduação, né? A colação de grau. É festa. Sim. Tem aí diversos filmes nossos, né? Material nosso no Facebook de festa, a nossa festa de graduação. Então, nós nos alegramos com aquele fruto que não foi plantado pela faculdade. Passou por ali. Né? Foi cuidado. Foi lá. Foi lá que aconteceu cuidado, isso. tratado. Então, a alegria é geral. É geral. É geral. Né? Essa satisfação, ela não é apenas de ou de uma instituição. É a satisfação de famílias, é a satisfação de pastores, de igrejas, cidades, de mantenedores que investem, né? Ou investe no aluno, ou investe na própria faculdade para que ela direto ou indiretamente aconteça, né? A festa se dá, talvez por causa desse texto mesmo, né? Não sei se vocês já haviam pensado nisso, mas é olhar para esse texto e perceber que o resultado do trabalho é satisfatório. É satisfatório. Então, eu me realizo fazendo isso. Porque senão já teriam desistido, né? O Jorge, o AC, tantos outros. Imagina quanto choro, né? Quantas lutas, quantas dificuldades. A gente sabe que começou numa sala dentro de uma outra escola que tinha crianças. Que atrapalhava. Aí saiu de dentro dessa escola, foi para um outro lugar emprestado, até que alguém, movimentado por Deus, comprou um terreno e doou todo o valor para fazer a construção, que é onde tem ali uma das áreas mais nobres da região, que é próximo do Shopping Catuaí. E aí hoje funciona dentro, agora inverteu, né? Lá eles começaram dentro de uma salinha, de uma escola cheia de crianças. Eles estavam emprestados ali dentro. Hoje eles estão com a faculdade enorme, tendo a faculdade de teologia, e as crianças estão lá de novo. Só que agora inverteu, as crianças emprestam, né? Essa escola de crianças empresta. A escola empresta para as crianças. Eles estão né? Inverteu. Isso é colheita. Isso é semear. Porque não... Reparte com 7, até com 8, depois de muito tempo, você vai achar, você vai encontrar. Então não tem como, depois de 30 anos, dizer, não, tem alguma coisa acontecendo nessa faculdade. Cada turma que se forma, ou na faculdade, ou na escola, isso me aborrece. Me aborrece saber que alunos estão sendo graduados. Não me aborrece. Isso me deixa feliz. Feliz. É o regozijar. E o próprio, esse texto é atribuído a Jesus, quando Isaías diz, verás o fruto do seu trabalho e ficará satisfeito. Então essa satisfação ela é completa. Ela é completa. Nós nos alegramos com aquilo que Deus se alegra. E tudo é de Deus, tudo para a glória de Deus, tudo para a honra de Deus, né? E aqui em seguida, ele fala, né, para a mulher ir lá, daí a mulher vai, aquela samaritana do poço, todos conhecem,
E ela testifica para aquela cidade inteira dizendo, olha, tem um homem lá que ele falou da minha vida. Ele não falou só aquele assunto que veio para a Bíblia. Ele falou muito mais coisa da vida dela. Senão ela não teria aquela força, aquela autonomia para evangelizar aquele povo todo. E eles voltaram. Foram lá todos, né? Os samaritanos da cidade foram lá conhecer. E aí eles chamaram o Senhor Jesus, ó. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos, rogaram-lhe. Rogar é mais do que pedir, né? Uma coisa um pouco mais... Intensiva. Que ficasse com eles, é mais intensa. E ele ficou ali 2 dias. Então, para haver um avivamento, para haver colheitas, para haver esse desfrute, esse regozijo, nós precisamos rogar a Deus, rogar ao Filho que fique com nós. Que fique com nós. Esses 2 dias são simbólicos, porque a missão dele era curta ali, 3 anos e pouco. 2 anos, né? 2 dias. 2000 anos. 2 dias para 3 anos, que foi a missão dele ali. Se a gente pudesse fazer isso uma regra de 3, quantos dias nós teríamos que ficar com Cristo? Pedindo que ele fique com nós aqui. Não sai daqui agora, fica comigo aqui, com a minha família, na minha casa, no meu coração. Meu coração, meu corpo é o seu templo, é a morada. Fique comigo. E ali ele ficou 2 dias. E muito mais creram nele. Então se espalhou, né? Por causa da sua palavra. Então quem acha que não precisa ler a palavra, que não precisa entender, compreender, ter discernimento, colocar nossa mente racional aqui, não entendeu isso aqui ainda. E eu de propósito, eu peguei essa versão, João Ferreira de Almeida, é a revista e corrigida, para um público específico saber o que eu estou falando. Então disse assim, ó, e muito mais creram nele por causa de sua palavra. É a palavra do próprio Cristo. Ele é a palavra encarnada. Ele estava falando do reino de Deus. Ele estava falando das coisas dele e do Pai. Revelando as coisas do Pai para eles. E por isso eles convertiam. João anotou o máximo que ele pôde. O próprio João, é João que está falando aqui. Quase 60 anos depois ele escreve. Então, ele disse, olha, se eu fosse escrever tudo mesmo, não caberia num livro. Então ele está dizendo, a sua palavra. Nós não precisamos correr atrás de outras coisas. Está aqui a palavra. Alguém anotou para nós. João, Mateus, entre outros, ouvindo também, estudando. Lucas, né? Um historiador, além de doutor, foi um historiador, buscou, ele fez validações para ver se aquilo era real ou não, e tanto é que foi canonizado, fez parte dessa régua aqui. E diziam à mulher, já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido. Agora não é mais você, mulher evangelista. Aí você falou, né, agora, não é mais porque o Paulo fala, porque o Paulo Bueno, Camargo, que está aqui na minha frente. Não é mais porque o AC, o Jorge, ou o pastor da sua comunidade, não é mais por causa dele que está falando, não é mais por causa de mim que está falando, mas é porque agora a gente está ouvindo diretamente da fonte pelo Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que fala na tua boca é o mesmo que está aqui no meu ouvido, ouvindo essa palavra, que está aqui. E eles estão dizendo isso, né? E sabemos que este é o verdadeiro, o Cristo. Quer dizer, o Messias, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Eles estavam confessando. Não é mais você, mulher, obrigado. Você veio trazer a mensagem. Mas agora, nós estamos ouvindo direto dele, a palavra. Ele é a palavra viva. Nós estamos vendo que ele é o Cristo, o Salvador do mundo. Do mundo. Não é só de Israel, não é só de Samaria, não é só dos confins ali, é confins do mundo todo. Não é confins até Roma, não é confins até a Europa, não é confins até a Ásia, é confins até a América do Sul, América do Norte, Central. 5 continentes. 5 continentes. A seara é grande. Deixa eu puxar uma outra linha de pensamento aqui, Juliano, para a gente entender o começo da nossa conversa. Então, quando Jesus peça ao Pai que envie trabalhadores, essa mulher é aquela que está sendo enviada por Deus. Sim.
para a cidade para contar o que aconteceu Sim. com ela e convidando-os para vir. Sim. Esse é o texto. Ok. Mas não está no texto Uhum. nenhuma descrição em relação a como foi o comportamento dessa mulher do poço à cidade. Certo. Então eu quero pensar que essa mulher foi rindo, achando graça. Não sei se ela sabia orar, como a gente faz hoje, né? Oh, Deus, não sei. Mas ela provavelmente, né? Eu vou pensar, eu vou trabalhar Ela com tinha isso. uma forma de oração. Ela tinha, mas não era a forma de oração Que nós conhecemos dos hoje. samaritanos. Certo, entendi. Não era a forma de oração do judeu. Certo. Mas agora é a forma de oração daquele que acabou de receber a água. Percebe? Então, Percebo. essa ida para a cidade, esse percurso percorrido, eu não tenho lembrança no texto de dar essa distância, mas ali, do poço na cidade, né? Não era longe. Qualquer distância. Mas ela gastou um pouco do seu tempo nesse percurso, até chegar onde tinha gente. Sim. Será se ela não foi orando? Ou que eu seja, que eles sejam como eu fui, Sim. que eles recebam o que eu recebi, que eles conheçam quem eu conheci. Então, a nossa oração para que Deus envie trabalhadores deve ter essa Sim. coisa assim, né? Não é para mim. Perfeito. Não é Uma pra coisa que evidencia isso que você está falando é quando ela pergunta, eu vejo que tu és profeta. Os nossos antepassados diziam que era para nós adorar a Deus aqui, nesse monte. Só que os israelitas, os judeus, eles dizem que é lá em Jerusalém. Aonde que nós devemos adorar a Deus? Então ela tinha um coração inclinado Não, a ela adorar, já a foi orar. pensando, não é mais em Jerusalém, não é mais no monte, é aqui. Ela já veio com a resposta. É aqui. Os verdadeiros Vou adoradores. ali na cidade. Os verdadeiros Estou indo adoradores. para a cidade. Então, nós devemos orar a Deus e adorar a Deus com esse coração dessa mulher, Pedindo. que era julgada, criticada, condenada aos olhos, né, de todos. Mas como que pode, né, ela ir exatamente naquele horário, naquele poço, naquele lugar, naquele momento? Porque estava tudo... Nós estamos falando de... Vamos né, voltar para o assunto que nós abrimos. Chamado, vocacionados. Ela foi vocacionada e chamada para estar naquele poço. Ela veio por alguma voz que dentro dela disse, vai buscar água agora. Ela não sabe se ela é mesmo a vontade Estava dele. indo para o lugar certo na hora certa. Não, é certo. Porque ela foi no horário que não ia outras mulheres, não iam outros homens. Tá. Então, chegou ali, tinha um homem judeu ainda. Tá, então por que não pensar? Se Jesus pronunciou depois, ou naquele momento, a palavra peçam ao Pai, essa oração de Jesus naquela hora, meu Pai, papai, né? Relacionamento perfeito com Deus. Abba, Pai. Papai, não deixa eu ficar aqui sem fazer nada na beira desse poço esperando. Manda alguém para conversar. Sim. Então, a gente também pode entender que a chegada daquela mulher naquele lugar não é uma coincidência. Ela é fruto da dedicação de um ministério que alguém estava fazendo. Os discípulos foram comprar pão. Sim. Mas Jesus ficou ali. Sim. Sim. Né? Como o texto bíblico nos diz que Jesus não fez nada que tenha sido a vontade dele, mas a vontade do Pai, a gente tem isso com bastante clareza, então não é possível. Sim. Que ali Jesus estava dizendo assim, eu não quero ficar aqui sem fazer nada. Manda alguém, ou se vier alguém, para que eu possa me revelar como, não como profeta, não como o filho de Deus. Mas que o reino estava descendo ali. Mas a minha fala
possa penetrar no coração de alguém necessitado. Sim. Sim. E foi a busca de água, não foi Sim. passear, não foi fazer piquenique. Não, ela estava fazendo um trabalho específico. Então, eu posso crer, Juliano, que eu creio que a nossa missão de mostrar o Cristo, de oferecer o Cristo como alimento, conversamos sobre isso. Eu posso crer que a nossa missão também é despertar nas pessoas o desejo de realizar a missão. Sim. Isso está em nós. Tem que estar. Certo. Porque muita gente acha que a responsabilidade é sempre de Deus. E o outro não é meu concorrente. Não pode ser. São trabalhadores na seara, né? São os trabalhadores da seara. E nós temos que orar para vir mais. Vai vir mais. Porque a seara é grande. A seara é grande. E precisa. E os trabalhadores são poucos. O que se dispõe a trabalhar, a cooperar no reino. A colheita é grande e não será feito por equipamento, por máquina. Baseado nisso, se você pudesse dar um conselho para quem está nos ouvindo agora, nos vendo, baseado em tudo isso que nós conversamos, esse ponto que você tocou da máquina, que conselho seria esse? Juliano, eu não vou dar o conselho não, porque esse negócio é vendido, né? Conselho bom. Por isso eu falei, se pudesse, né? Que conselho seria esse? Eu acho que é olhar para o tempo. Certo. Né? Se Jesus olhou para um campo branco, não era algodão, né? Não era. Importante destacar. Não sei se não era algodão. Quando Jesus olha para o campo, ele vê que o tempo está próximo. Então, queria despertá-lo. E oro por isso. Para que você, ao passar aqui por esse programa, hoje, amanhã, quando ele estiver disponível e quando você estiver vendo, olhe para o tempo. É aí que a gente começa a descobrir que as coisas estão andando rapidamente e que essa seara precisa ser colhida antes que se perca. Antes que se perca. Então, é missão de todo o cristão, não é do pastor, do missionário, de quem trabalha diretamente na igreja, na missão, mas é trabalho de todo aquele que teve um encontro com Jesus, como a mulher samaritana. Como a mulher samaritana. Ela não era pastora. E traga gente para ajudar na colheita. Foi o que ela fez. Foi o que ela fez. Ela não era discípula, ela não era apóstola, ela não era pastora. Não. Era uma mulher, foi lá buscar água. Alguém já disse isso, né? Eu não vou citar o nome porque eu não lembro, mas alguém disse que a primeira missionária, chegam a dizer, era uma mulher que não era bem aceita na sociedade. Olha só. Né? O segundo missionário era um aleijado na porta do templo. Então, a missão é nossa. É nossa. Deus nos deu. Toda a igreja nos chamou para fazer. Então, aonde que a gente vai fazer a missão? Não. Aonde está? O Antônio Carlos, você sempre lembra disso. Faça a sua luz brilhar no lugar aonde você está. Pegando aquela parte do sal da terra e luz do mundo, né? Deixe a sua luz brilhar aonde você está. Então, é no mercado, é na rua, é em casa, é na igreja, é na casa, no trabalho, com os amigos. Né? Faça discípulos. Perfeito. Mas só pode fazer se primeiro foi feito. Sim. Né? Sim. Então, eu creio nisso com muita tranquilidade, aprendi isso, né? Muita tranquilidade. O nosso chamado
para fazer discípulo. Paulo Bueno Camargo. Vão, dá licença aí, vão, pregam, batizam e ensinam. Precisa Nós ensinar invertemos também. a ordem. Prega, ensina, e se você perceber que batiza. Não, nós temos que seguir aquilo que está aqui, né? As recomendações aqui. Foi o que aconteceu com o Felipe, Foi. foi o que aconteceu com o Pedro, aconteceu com o Paulo, aconteceu com todos eles. Entendes o que lê? Não tem quem que vai me ensinar. Então, O que, que eu preciso fazer é arrepender. Né? Deixa eu te ensinar. Esse que você está lendo. A gente ouviu isso bem recente. A gente ouviu isso Precisa. bem recente mesmo. Então, E esse arrependimento ele é diário, né? A nossa conversão desejo, diária. A oração, a nossa oração, o propósito desse encontro aqui, Sim. espalhando aí pela rede social, Sim. é esse. Quero agradecer do fundo do meu coração pela sua disponibilidade, abriu o coração aqui com nós, falou da alma. Nós fizemos uma oração aqui antes de começar e na oração ele pediu que não aparecesse o eu, mas que aparecesse aquilo que Deus quer que apareça. E é isso que a gente quer que você veja, não o eu, mas sim aquilo que Deus de alguma forma enviou na terra, onde ele criou tudo, e aí isso de alguma forma está aparecendo para você. Agradeço por nos acompanhar, por nos prestigiar em acompanhar esse trabalho e ouvir e compartilhar e curtir, porque isso faz com que outras pessoas também tenham acesso. Se foi bom para você, deixe que fique. Se não for, né? Compartilhe. Se não for, deixe que vá. Coloca no rio assim, deixa aí. Mas continue fluindo, continue indo, andando. Porque a gente vai lendo as passagens e indo o Senhor Jesus, indo Cristo. Então é sempre indo. Não podemos parar, porque essa área é grande, os obreiros são poucos e nós devemos orar. Então aqui o que eu tiro para mim é, vamos orar mais para que o Senhor prepare obreiros, trabalhadores, cooperadores, pastores, anciães, diáconos, missionários, profetas, todos com dons que Deus deu, para que essa pessoa possa desenvolver esse trabalho de ceifeiro. E não é de ninguém desses, sempre é da obra de Deus e sempre do Filho e sempre do Espírito Santo, que é Ele que guia tudo, consola. Muito obrigado a todos, Deus abençoe você, Nagai, que está sempre junto com a gente, está sempre aí nos acompanhando e nos ajudando em tudo. Quero agradecer a você e a sua família também, que Deus abençoe cada um de vocês, Deus abençoe você, sua esposa, suas filhas, netas, e todos esses filhos que você tem criado, os que você tem consciência e os que você não tem consciência. Que veja muitas colheitas, esse é meu desejo, esse é meu pedido. E essa é uma oração que eu faço agora também, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe e até a próxima. Obrigado.